Boa noite. A gente está aqui no meio da vida de Elial, Hanavi, o profeta Elial. Estamos na época de um rei perverso chamado Ahav. Não vou fazer brachá que não estou com sede, é só para hidratar. Dizem que faz bem. Quando bebe água só para hidratar, não tem que fazer. Não, se você não está com sede, água que não tem gosto, você não faz brachá. Só se você está com sede. Só se está com sede. Mais uma que eu aprendi. Bom, tá vendo? Ele inspira a gente continua estudando, vai ficar falando, né? Mas se eu não estou com sede, Já fez assim hoje? só se eu for fazer, só se eu for fazer academia, aí eu volto e faço. Ok. Então, Elial Hanavi, só para resumir, quem não estava nas outras, Elial Hanavi, ele confrontou esse rei Ahav, ele tinha uma esposa chamada Isével. Esse rei Ahav era idólatra, e ele desafiou e falou que eu faço todos os pecados e não acontece nada. E aí Elial Hanavi falou, se é assim, então não vai chover até que eu diga o contrário. E aí já estavam 3 anos sem chuva. E finalmente agora Elial Hanavi recebe uma missão de Hashem para que ele volte e fale para o Ahav que agora vai chover. O povo já tinha sofrido demais, 3 anos sem chuva, a fome tinha atingido inclusive até o próprio palácio, quer dizer, até os mais ricos, eles também estavam sendo afetados pela fome, o rebanho, os animais do palácio e tudo. Então, muito mais, se pode imaginar como estava o resto do povo, como eles estavam sofrendo com essa fome. Então, Hashem fala para ele, você tem que ir lá e encontrar o Ahav. Só que ir encontrar o Ahav não era uma missão tão simples, porque o Ahav queria a cabeça do Elial Hanavi, porque depois que o Elial Hanavi falou que não vai chover, ele queria se vingar do Elial Hanavi. E o Elial Hanavi estava até agora foragido. Então Hashem ajudou, obviamente, para que esse encontro pudesse ser de uma forma diferente. O que acontece? Os nossos sábios dizem para a gente que o Ahav, ele por si mesmo, ele não era tão perverso assim, apesar dele fazer idolatria, etc. Ele foi mal influenciado pela esposa dele. Lembrando que a esposa foi aquela que perseguiu vários profetas, matou profetas, etc. Então, Hashem programou esse encontro que não fosse no palácio, porque senão não ia ter chance para Elial Hanavi, não ia ter chance do Ahav ouvir o Elial Hanavi. Então Hashem fala para Elial o seguinte, o Ahav, ele tem um responsável, supervisor da casa real, e o nome dele é Ovadia. E Ovadia, ele acaba se tornando um dos profetas, e tem um livro chamado Ovadia. Então ele era um grande tzadik, ele foi encarregado pelo próprio Elial no palácio do Ahav, e ele, então, ele seria a primeira pessoa que iria encontrar o Elial Hanavi. Lembrando que ele estava distante de todo mundo, ele estava fora de Israel inicialmente. Quer dizer, primeiro ele ficou por um tempo lá no lado do rio, depois ele foi para a casa daquela viúva, e agora, então, ele vai fazer esse primeiro encontro com esse Ovadia, que era alguém que fazia parte dos funcionários importantes do rei. E aí, então, ele iria encontrar o Elial Hanavi e poder encontrar o próprio rei Ahav, que queria até então matar ele. Um dos motivos curiosos por que o Elial Hanavi colocou esse Ovadia para trabalhar para um perverso. Aliás, desculpa, porque o Ahav contratou esse homem, tzadik, se ele perseguiu os tzadikim, se ele não gostava, a esposa não gostava de profetas, por que vai colocar uma pessoa, tá bom que talvez ainda ele não era profeta, mas já era uma pessoa que se destacava pela sua justiça? Então a verdade é que se você ler a Torá, você vai ver que a presença de um tzadik traz brachá. Então vamos pegar alguns exemplos da Torá. Yaakov Avinu, quando ele chega lá em Haran, o que acontece? As águas sobem em direção a ele. E não só isso, o Lavan, ele convence todo mundo para que participem do casamento que ele fez com a filha errada. Ele fala para todo mundo, vocês têm que pagar o casamento. Por quê? Porque desde que Yaakov chegou aqui, nossas águas foram abençoadas. Tinha abundância de água nos poços. Então, se vocês querem que ele fique aqui mais tempo, ajudem eu a enganar ele
para que assim a gente garante mais 7 anos. Olha como o cara era trapaceiro. Ele enganou Yaakov, forçou a filha e enganou a turma também, para assim ele fez os dois lados, enganou os dois lados. Yaakov, quando ele chega no Egito, ele abençoa o Paró, e a partir de então, o Nilo subia em direção ao Paró quando ele ia se banhar. Aonde mais a gente vê isso? Na Torá. A história da Torá, que é a presença de um tzadik traz brachá. Mas no próprio... Yitzhak, Yitzhak, aonde? Ele achava os quando ele, postos. quando ele chegou lá em Avimelech, Ele encontrou os poços. que não que ele encontrou postos, que a plantação cresceu, Boa, cresceu, boa, cresceu. perfeito. O Mea Shearim, ele plantou e se multiplicou 100 vezes mais, num 100 ano vezes difícil, num lugar difícil, 100 vezes mais do que o esperado. Boa. A fome também não chegou até o 7º ano, né? Boa, bem lembrado. Quando Yaakov ele chegou lá, então justamente com essa do Nilos, etc. Então a fome que deveria ser 7 anos durou só 2 anos, bem lembrado. Yosef na casa de Potifar, Potifar percebeu que a presença de Yosef, tudo que ele fazia, trazia brachá. O Ahav, que era versado na Torá, ele mesmo sabia disso. Então ele usa o tzadik enquanto interessa. Então enquanto ele está perseguindo uns, ele queria ter um para garantir. Então ele tinha um para trazer brachá. Só que isso não funciona. E não funcionou. E a fome assolou ele também. Porque não adianta você fazer truques com Deus. A presença de um tzadik, como a gente falou da outra vez, o que acontece? A gente falou o que acontece na presença do tzadik. Lembra que a mulher viúva, ela falou, agora Deus vai comparar os meus caminhos com o teu, e aí por isso que agora Deus matou meu filho. Lembra que ela falou isso? Eu expliquei que provavelmente a explicação é que você estando ao lado do tzadik, você já se eleva moralmente, espiritualmente, etc. Então, não adianta... Talmid Chacham também. Ele escreve uma série. Então, a presença do tzadik no palácio dele, se ela não teve impacto nenhum no Ahav, não adianta nada. O tzadik está lá, mas não é truque. Tzadik não é truque. Você vai no tzadik, dá uma bênção. Uma bênção. Qual é a segular? Não tem segular. Segular é veitem li segular. Nós somos o povo escolhido por Hashem para fazer a Torá. Segol, inclusive, Segol, esqueci de falar, segular. Am segular, nós somos o povo escolhido. Segol é aqueles 3 pontinhos que existem, que é exatamente igual o triângulo. Cohen Levi Israel, Torá Nevim Ktuvim, que a gente falou antes. Am segular. Entendeu? Então, não dá certo. Não adianta só você ter o tzadik, você pegar uma parte da Torá, pegar o que interessa e não assumir os compromissos. Então, ele, o rei, Hashem assim tinha programado, o rei vira para Ovadia, que era um ministro importante dele, e vira e fala, vamos dar uma passeada, vamos sair, ver se a gente encontra algum poço, alguma grama, alguma nascente, para a gente poder alimentar nossos animais. Por que ele estava preocupado com os animais? Então, ele tinha um interesse próprio que ele precisava dos animais, para cavalgar, eventualmente, e ele também, por outro lado, curiosamente, ele teve aqui um mérito dele, que ele se tocou e ele sabia que o povo estava sofrendo por sua causa. Mas tudo bem, até aí ele é o rei. Mas os animais estavam sofrendo por causa dele também? Sim. Sim, mas ele pensou, ele ficou com pena dos animais. Que pena. Ele sentiu mal pelos animais porque eles têm que sofrer por minha causa. Então, dentro do mal se encontra sempre um ponto de luz. Então, isso fez com que Hashem tivesse misericórdia, inclusive de Ahav. A gente vai ver mais pra frente. Eu lembrei de um exemplo de quem ficou perto de Tzadikim. Fala. Noah. Todo mundo que ficou perto de Noah viveu. A família dele. Tá até os animais, todo mundo no caso dele. Ok, tá bom. E aí, então, nessa saída deles para o campo, é nessa hora, então, que Elial já estava aqui em missão de Hashem, já estava mais perto agora do palácio. E o Elial, então, encontra esse profeta, futuro profeta, Ovadia. Ovadia logo reconhece Elial Hanavi. E conforme o Midrash, Elial Hanavi já tinha momentos que ele desaparecia, ou, como a gente viu, que ele desapareceu porque ele fugiu literalmente, ou que ele desaparecia porque ele já era um anjo.
Eu falei da outra vez que, na verdade, Pinchas é Elial, porque Elial, antes de ainda de ser Pinchas, ele já era um anjo. Ele era um anjo, veio como Pinchas, depois veio como Elial de novo, como um profeta aqui na terra, mas ele já era um anjo. Eu tenho uma pergunta. Sim. Porque a gente sempre, desde criancinha, ele é o Anavi, vem no Brit Milá, Sim. vem no Pesach, tudo, mas essa maldição que ele deu para o povo judeu não foi um ato de piedade, foi um ato de crueldade. Então, Hashem julgou ele por isso que ele precisou ficar foragido por tanto tempo, e ele precisou depender da mulher para sustentar ele, etc. Mas quem somos nós para julgar um tzadik? A gente não entende o julgamento de Hashem. Não sei explicar. Estava aprendendo. Realmente também, não sei né? explicar. Estava aprendendo ainda. É difícil falar que ele ainda está aprendendo. Nessa Eu expliquei história, da outra vez. nesse estágio da história, naquela situação difícil. Eu expliquei que Eliyahu Navi estava fazendo isso por amor a Hashem, por defesa de Hashem. Por amor a E a gente Hashem. explicou do relacionamento saudável, quem ouviu, de que o relacionamento saudável é quando um luta pelo outro. Então, tua esposa fala, vai no médico. Você fala, não, tua esposa briga com você para você ir no médico. Por que ela fez isso? Porque ela gosta de você. Mas, Então, por exemplo, Eliyahu Navi, ele estava lutando pela honra de Hashem. sim, mas, por exemplo, Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da Torá Uhum. para defender o povo judeu. Diz, Eu trouxe esse tá paralelo. escrito que... Eu trouxe esse paralelo, que aqui pareceu o oposto de Moshe Rabbeinu, realmente. Eu trouxe isso, eu falei isso no outro shiur. Realmente, não entendo. Teve um exemplo que por muito tempo o Maguid ficou incomodado pela forma que ele tinha lidado com o Baal Shem Tov. Até que um dia ele estava nos portões celestiais e ele viu uma Rabbeinu ensinando o trecho da Echlecha para as crianças. E uma delas perguntou como pode um tzadik como Avraham Avinu riu quando Hashem fez uma promessa que ele teria um filho. Aí a resposta de Moshe Rabbeinu foi que até mesmo um tzadik está num corpo humano. E o corpo humano ainda é um corpo humano. Você não vai... Tem certas coisas que você... Tá bom? Mas Vamos lá. o Avraham Avinu era o Merkavá. Concordo com você, a pergunta é boa, eu não sei responder. Não sei se a gente consegue entender um tzadik, entender... A verdade é que ele viu no Brit Milá foi um castigo para ele. Porque ele criticou o povo judeu em relação ao Brit Milá, e Hashem falou, então você vai voltar em todos os Brit Milá. É verdade? A gente vai ver depois. Vai aparecer. Só que a gente sai lucrando, né? E a Shelani também. E aí, então, ele vira e fala para o Ovadia, vai até o seu mestre, o Ahav, o rei, e fala que eu estou aqui. Só que o Ovadia, apesar de saber que ele era um tzadik, ele falou, vai que você some de novo. Eu vou lá, chamo ele, eu volto para cá, você não está aqui, aí que ele me corta a cabeça. É pegadinha? Então ele falou, então por isso eu falei, o que quer dizer ele sumir daqui? Pode ser sumir como um anjo, ou sumir que ele iria fugir. Então, ele falou, não coloca a minha vida em perigo. A Rav já está te procurando há muito tempo, ele colocou tua cabeça em prêmio, né? Então agora eu vou chamar ele, de repente eu volto, ele não vai estar aqui, ele vai me matar, ele vai ficar nervoso, porque finalmente ele te achou, ou pelo menos teve a ilusão que te achou, e de repente chega, você não está aqui. Então, Eliyahu Navi assegura ele e fala para ele que não teria problema nenhum, para ele não se preocupar. Mas antes disso, aqui tem um detalhe interessante, ele falou, com a minha morte, se eu morrer, 100 profetas também vão morrer comigo. O que quer dizer isso? Então, aqui é uma coisa muito interessante que esse Ovadia, ele fez. Esse Ovadia falou, se eu morrer, se o Ahav me matar, comigo vão mais 100 profetas. Por quê? O Ahav, ele estava, Izebel, na verdade, ela estava em caça aos profetas. E o Ovadia, ele ajudou, e ele colocou, em 2 cavernas, ele dividiu 100 profetas, provavelmente 50 e 50, não sei se foi uma divisão exata. E ele, com o salário alto que ele tinha, ele gastava todo o salário dele para salvar a vida desses profetas. E o povo teve um mérito especial, que apesar de sabiam que esse Ovadia estava escondendo esses profetas, ninguém contou, ninguém falou nada, não falaram Lashon Hará, e esse Ovadia realmente estava garantindo que esses 100 profetas continuassem vivos. Então, isso que ele estava dizendo, a isso que ele estava se referindo quando ele fala para Eliyahu, olha, se você me matar, mais 100 vão morrer, porque eles dependem de mim.
Então, por que ele dividiu em duas? Uma opção, porque não era grande o suficiente. Uma talvez não era grande o suficiente. A outra lembra um pouco a história de Yaakov, que ele divide seu acampamento em dois, quando ele vai se encontrar com Esav, porque se pelo menos ele pegar um, o outro pode se defender, fugir, vai conseguir escapar. Então, vou dividir em duas cavernas, quem sabe se Deus nos livre, ele pegar um, eu tenho o outro. E realmente ele fez isso com total autossacrifício. Você vê como realmente ele era um tzadik. Imagina ele, porque o risco que ele tinha, ele estava indo contra a própria rainha. E ele trabalhava para a própria rainha. E olha como é os caminhos de Hashem, que a gente falou já da outra vez. Eliyahu, a Navi, se sustentava, ou pelo menos vinha para ele comida, da cozinha do próprio palácio. Aqui, o salário que o Ovadia ganhava do próprio rei é o que sustentava esses 100 profetas. Pelo jeito ganhava bem. Né? Acho que se inspiraram em Brasília, lá os altos salários. Aqui é uma coisa... Ou que não, ou que os profetas comiam pão e água também. Mais provável. Fala, o que é? Talvez por esse mérito dele que ele foi... Se tornou Navi? Muito provável. Muito provável. Ele ter A gente vai ver a mesma coisa com Elisha, que era o ajudante de Eliyahu Navi. Ele recebeu profecia graças a essa dedicação. Muito provável que seja isso. Então, Eliyahu vira e fala para pro Ovadia, ele fala, eu juro que eu vou estar aqui, que eu vou encontrar teu mestre hoje. Pode chamar ele, fica tranquilo, você não vai ser frito por causa disso. Estou aqui sentadinho esperando. E quando então Ovadia vai até Ahav, chama ele, porque eles tinham se dividido no meio do caminho para cada um tentar procurar água, grama, capim para um lado. Então ele vai lá, encontra o Ahav e ele fala, olha, vem comigo. Eu tenho alguém para te mostrar. E ele fala, é você que está aqui? Aqui ele traduz como encrenqueiro. Né? Ele não tratou o Eliyahu Navi como um tzadik. Por sua causa, a gente está passando fome. É por causa do Eliyahu Navi que ele passava fome? Foi por causa dele mesmo. É isso que acontece quando a pessoa ele precisa de alguém para culpar. Certo? Então, em vez de olhar a causa, ele olha a consequência. O motivo que não está, que estamos com fome, é por causa de Eliyahu. É por causa de Eliyahu? Não. Você esqueceu o começo da história. O começo da história é que ele advertiu o Ahav. E o Ahav, ele era pecador. Ele zombou de Hashem. Se ele tivesse feito tshuva, com certeza, já teria Ou não teria. Né? Não teria. Não teria passado por isso. Então, ele vira e fala, não fui eu que causei os problemas para os Yodim. É você e tua família que tem quebrado as leis de Hashem a fazer idolatria. Você e Bnei Israel tem que fazer chuva imediatamente. Se você quiser chuva, agora vem o grande momento, você precisa reunir 450 profetas do Baal, que era aquela idolatria, e a gente vai fazer algo especial. Lembra? Então, era 450 profetas do Baal e 400 profetas de Asherá. Lembra que a gente falou, era o deus e a deusa, que eles tinham essa fé naquela época. E então eu quero que você precisa juntar todos eles no Monte Carmelo. E as pessoas, primeiro que o Ahav, apesar de que até então queria cortar a cabeça do Eliyahu, mas depois de 3 anos de fome, ele tinha dado pelo menos uma amolecida. Então ele entendeu que ele precisaria fazer isso. E os Yehudim também já estavam num momento mais propício para tchuvá. Então ele vai lá e ele avisa a todos os Yehudim que os profetas do Baal, da Asherá e todos os judeus têm que se reunir no Hara Carmelo. Todos eles pensaram que ia ser alguma reza especial que eles iam fazer. Eles ainda não sabiam o que ia acontecer. Talvez Eliyahu vai dar um discurso. Eles não sabiam o que iria acontecer com aquela famosa passagem dos profetas do Baal com Eliyahu Navi, que cada um vai Eliyahu falar a frase famosa, até quando vocês vão ficar, como se fala em português, em cima do muro, dos dois lados, porque eles tinham hora que fazia Avodah Zará, tinha hora que voltava para Deus, vocês têm que se definir, e aí ele faz aquela
vamos chamar de competição, e ver qual dos dois deuses, longe de nós comparar Hashem com qualquer outro deus, mas qual dos dois eles realmente têm força, e fica muito claro quem é o único Hashem, que ele tem força, e como a gente conhece a história é famosa, mas vamos ver Bezrat Hashem na próxima. Dúvidas? Tem algum motivo do porquê essa quantidade? Já que hoje foi um dia numérico, né? Né, eu acho que os 450 profetas do Bada, quem tinha? Era o número de profetas que tinham, e da Asherah, o número que tinha. O Tanakh não falou todos, principalmente para ter a noção da dimensão, que era bastante. Então, fui ver aqui rapidinho, né? A prova que